Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você já está acostumado, todos os dias estamos por aqui falando muito sobre nossa paixão, sobre o nosso Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo, e é isso, eu peço para você ficar até o final desse vídeo e também se inscrever aqui em nosso canal, é muito importante. Estamos chegando quase a 28 mil inscritos, muito obrigado a todos que já estão acompanhando por aqui. Beleza? Vamos lá, vamos falar de Botafogo, né? Tem novidades pra gente falar por aqui, né? Eu acho que o primeiro assunto que eu queria falar, eu não vou me alongar muito, mas eu acho que é interessante, né, a gente falar. O Júnior Santos, ponta direita do Botafogo, comprou aí, postou no Instagram, comprou móveis, algumas coisas ele mandou vir lá do Japão, postou fotos disso no Instagram. Isso é um indicativo muito grande de que ele vai continuar morando no Brasil, pelo menos essa é a vontade dele. O Botafogo tentou de todas as formas não, né? Tentou as formas que podia, né, para ver se conseguia ficar com o Júnior Santos, mas os japoneses lá do Sunfresh Hiroshima, o time que tem contrato com o Júnior Santos, não aceitou as duas propostas que o Botafogo fez por ele, né? O Botafogo fez proposta por empréstimo, eles não aceitaram. Depois o Botafogo falou o seguinte: olha, renova com mais um ano com o Júnior Santos e renova mais um ano com a gente aqui, né? Ou seja, Júnior Santos ficaria até 2024 com contrato lá no Hiroshima e renovava por mais um ano aqui no Botafogo. Os japoneses também não aceitaram. E aí o Botafogo deu uma recuada, né? Falou, poxa, os caras não querem negócio, só querem vender. E o preço o Botafogo não quis pagar. 20 milhões de reais. Depois o Hiroshima virou e falou, aceito 15. O Botafogo falou, também não vou comprar o Júnior Santos por 15 milhões. O São Paulo apareceu como novo interessado agora no atacante Júnior Santos, né? O Rogério Ceni trabalhou com ele no Fortaleza e o São Paulo está negociando agora com o Hiroshima um empréstimo do jogador, né? Provavelmente vai tomar um não também a equipe do São Paulo, já que o Hiroshima quer vender. Se o São Paulo topar comprar o jogador, pode ser que role negócio do Júnior Santos com a equipe do tricolor paulista, beleza? Então vamos para o próximo assunto. O Botafogo conta com uma carta na manga aí para trazer ou o Diogo Gonçalves ou então o Michael Murídio, o panamenho, tá? Os dois jogadores estão com vontade de vir para o Botafogo. Isso é muito interessante porque o Murídio, por exemplo, é um panamenho jogando praticamente titular do Anderlecht, um dos clubes mais conhecidos da Bélgica, e se interessou em vir para o Botafogo aqui no Brasil, tá? Então é uma notícia que eu julgo bem relevante, né? O interesse desses atletas em defender aqui o Botafogo. Isso mostra a valorização do futebol brasileiro, a valorização do Botafogo perante ao mundo também. Outro assunto sobre o Gil Gonzalez, ele também está a fim de vir para o Botafogo, né? O Botafogo já acertou bases salariais com o Diogo Gonçalves, já acertou inclusive bases salariais também com o Michael Murídio. Ele, como eu disse aqui, os dois estão interessados em vir, então o Botafogo está aí negociando, propostas na mesa, negociando aí com o Mallorca, que é o time do Diogo Gonçalves, e o Anderlecht, que é o time do Murídio. Então, a situação hoje é a seguinte: o primeiro time que acenar positivamente e falar aceito a proposta, o Botafogo vai fechar com o atleta. Se o Mallorca virar primeiro e falar aceito, o Diogo Gonçalves vai ser jogador do Botafogo. Se o Anderlecht falar Botafogo, aceito, o Murídio vai ser jogador do Botafogo. O Botafogo não vai trazer os dois, o Botafogo vai trazer um ou outro. Pelo menos a expectativa de hoje é essa, tá? Então é isso. Então vamos aguardar os próximos dias e ver qual equipe que responde primeiro aí positivamente para o Botafogo em relação à lateral direita. Já na lateral esquerda do Botafogo, o Botafogo vem recebendo sondagens pelo lateral esquerdo Hugo, que hoje é o reserva do Marçal, né? O Marçal é titular absoluto do Botafogo hoje. O Hugo, que é um jovem cria da base do Botafogo, vem recebendo aí sondagens, e o Besiktas da Turquia, um jornal turco, colocou o Besiktas como interessado no Hugo, cara, lateral esquerdo do Botafogo. Vamos ver se isso avança para uma proposta oficial. O Hugo, que é um garoto novo, né, um garoto que tem realmente potencial, não é titular do Botafogo, mas vem despertando interesses aí
do futebol europeu. Fiquei surpreso, né? O Hugo não vem jogando com frequência, né? O titular, como eu disse aqui, vou repetir, é o Marçal. E saiu essa notícia aí falando sobre o interesse do Besiktas da Turquia no nosso lateral esquerdo, beleza? Como último assunto, eu queria falar sobre o posicionamento ontem do John Textor, sócio do Botafogo, ao portal Gigante Glorioso. Um abraço aí para a galera do Gigante Glorioso, são parceiros demais, também fazem um grande trabalho aqui no YouTube, né? Eles colocaram lá no site deles, né, no portal do Gigante Glorioso, eles conseguiram falar com o John Textor a respeito desse cancelamento da pré-temporada nos Estados Unidos, sobre essa treta aí com a Ferg também, e pegaram algumas palavras importantes, né, do nosso sócio sobre essa posição de o Botafogo cancelar a pré-temporada nos Estados Unidos e ficar aqui no Rio de Janeiro para jogar o Campeonato Carioca com o time principal. Então, e o John Textor disse que não vai entrar em conflitos públicos com a federação e que, gostemos ou não, os diretores da Ferg, né, hoje a federação é acima do Botafogo, né, quem controla os clubes, então ele não vai entrar em polêmicas com a Ferg. E sobre investimentos no futebol, resumindo, ele disse que o Botafogo vai se manter como top 6 aí de investimentos no Brasil. Segundo ele, o Botafogo já está nesse bolo aí, né, de times com mais investimentos, né, está no top 6 aí de times com mais investimentos do Brasil, e que para esse ano de 2023 o Botafogo vai se manter nesse top 6. Hoje a gente tem muito claramente o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro como os 3 clubes com mais investimentos disparado aqui no futebol brasileiro. Depois disso, a gente tem clubes como Internacional, São Paulo, Corinthians, Botafogo, esses clubes que em 2022 investiram também, né? Então, por isso ele diz top 6. Só que nesse ano a gente também tem o Vasco, o Grêmio, o Bahia, todos esses que subiram da Série B para a Série A e também estão investindo bastante. O Bahia foi adquirido pelo Grupo City, o Vasco foi adquirido pela 777 e o Grêmio não virou SAF ainda, mas vem fazendo bons investimentos. Acabou de contratar o Luizito Soares, né? Contratou também o Carbadio, o melhor jogador do futebol uruguaio. Contratou também o Cristaldo, camisa 10 do Huracan da Argentina. O Grêmio vem investindo bastante também nessa volta para a Série A. Então, o Botafogo, pelo que o John Textor quis dizer, vai continuar naquele bolo ali, naquele top 6 ali de times com mais investimentos. Mas o que a gente percebe que está acontecendo é o seguinte: o Botafogo está priorizando nesse momento, nessa primeira janela, contratações de jogadores por empréstimo ou então livres no mercado. Jogadores que venham de graça, sem o Botafogo ter que pagar multa rescisória ou então transferência para os clubes em que o jogador está lá no contrato. Então, assim, hoje o Botafogo realmente vem fazendo menores investimentos nessa questão de aquisição de atletas, mas isso também não quer dizer que seja uma notícia ruim. Na primeira janela de 2022, o Botafogo investiu 35 milhões no Patrick de Paula, 10 milhões no Gustavo Sauer, 11 milhões no Vitor Sá, 5 milhões no Tietê, saiu comprando vários jogadores. Na segunda janela, o Botafogo foi mais cauteloso. O Botafogo trouxe jogadores por empréstimo e jogadores em fim de contrato. O Botafogo trouxe o Marçal de graça, hoje titular absoluto. O Botafogo trouxe o Tiquinho Soares, pagando um valor bem pouco, $1 milhão. O Botafogo trouxe o Eduardo de graça, hoje titular absoluto também do Botafogo. Então, o Botafogo fez uma revisão sobre o que foi o ano de 2022 e entendeu que a segunda janela foi muito mais eficiente, produtiva do que a primeira janela, onde o Botafogo acabou gastando muito em jogadores que terminaram o ano até na reserva. Esse é o entendimento do Botafogo em relação ao que foi as 2 janelas do ano passado. Então o Botafogo entende que essa primeira janela o Botafogo tem que copiar muito mais o que foi a segunda janela de transferências do que a primeira. Em vez de sair gastando muito dinheiro adoidado, o Botafogo vai colocar o dinheiro todo na estrutura, que precisa melhorar no centro de treinamentos, no estádio Newton Santos, e nessa primeira janela vai contratar jogadores somente por empréstimo e
de graça. Notícia boa ou ruim? Depende. Eu sempre digo isso. Eu não quero que o Botafogo saia gastando 50, 100, 200 milhões, não. Quero que o Botafogo traga jogadores bons. Trouxer jogadores bons, melhor que pode ser de graça, pode ser pagando, enfim. Eu quero jogadores bons. Todo mundo quer jogadores bons, né? Então, que o Botafogo seja criativo, continue sendo criativo e eficiente para conseguir esses melhores nomes no mercado até abril, quando vai essa primeira janela de transferências de 2023. Beleza? Estamos conversados? Continuaremos acompanhando a janela de transferências do Botafogo e as principais notícias do dia. Volto a qualquer momento aqui no canal do Medeiros. Deixem bastante seus comentários e até a próxima. Valeu!